livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, vemos aqui que Deus age poderosamente em favor da vida de Daniel, livrando do ataque dos leões ferozes que podiam tê-lo despedaçado. Ou seja, o bem para Daniel não foi ser liberto de ser jogado na cova dos leões. O bem para Daniel, o melhor para Daniel, que era um servo do Senhor, que servia ao Senhor, o bem que foi feito para ele, foi ele ser liberto do ataque na cova e não ser liberto de ser jogado na cova dos leões. Deus permitiu que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, conforme é dito a respeito dele, fosse apedrejado diante dos perseguidores da Igreja de Cristo. Está ali em Atos, capítulo 7, versículo 59. Ou seja, o bem para Estevão não foi ser liberto da morte terrível por apedrejamento. Não há dúvidas de que era um grande homem de Deus, mas mesmo assim foi morto por causa do Evangelho. Então ali Deus preparou o melhor para Estevão, e o melhor para ele era aquilo que Deus preparou. Então, meu querido, às vezes a palavra do Senhor, ela fala algo e que é puro e verdadeiro. Às vezes você está passando por uma situação que você pode não entender, você pode não compreender, mas isto que você está passando é o melhor que Deus tem para você. Talvez você não entenda hoje, não entenda agora, mas amanhã, um dia, você vai entender que é o melhor que Deus tem para você e que a palavra do Senhor é pura e verdadeira quando diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus permitiu que Jó, um homem reto e temente a Deus, tivesse a sua vida devastada por uma série de tragédias. Perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu sua saúde, perdeu tudo. Está ali em Jó, capítulo 1, do 13 ao 22 e no 2, do 1 ao 13. Esse era o bem que Deus quis que ocorresse na vida de Jó. Jó, naquele momento, mesmo que Jó não entendesse porque tudo aquilo estava ocorrendo, mais tarde Deus restaurou totalmente a vida de Jó e ele veio a ter o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Esse foi o bem em que Deus quis que ocorresse na vida de Jó. Aqui na vida de Jó, ainda o que Deus fez para ele e o que Deus deu a ele foi visível aos olhos humanos. Já em outros casos, como no caso de Estevão, que foi morto apedrejado, os olhos humanos não conseguiram ver aquilo que Deus tinha, que Deus deu a ele e que foi coisa, com certeza, muitíssimo boa. Já no caso de Jó, sim, Jó sofreu, Jó adoeceu, Jó perdeu tudo que tinha, mas Jó não morreu. E ainda em vida, os olhos humanos puderam contemplar o que Deus deu para ele, tudo em dobro. Deus também abençoou a vida de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os livrou da fornalha ardente, na qual foram jogados pelo rei Nabucodonosor, ali em Daniel, capítulo 3, 26. Esse foi o bem de Deus na vida daqueles 3, livrá-los da morte na frente de um dos reis pagãos mais terríveis. Então, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser jogado na fornalha, mas Deus livrou eles do fogo quente, do fogo ardente, e diz a palavra do Senhor que nem um fio de cabelo do seu corpo foi queimado, porque Deus o livrou. Quando jogaram aqueles 3 jovens, o próprio rei olhou e disse: nós não jogamos 3, pois eu vejo 4 passeando dentro da fornalha, uma fornalha tão ardente que acabou
matando as pessoas que jogaram ele, de tão quente que era, e nos homens de Deus nada fez. Então, são essas as coisas que nós precisamos entender e compreender a vontade de Deus, que ela é boa e ela é agradável para aquele que serve ao Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus muito poderoso que operou grandes milagres e tinha grandes visões a respeito das coisas de Deus. Porém, apesar de orar durante 3 vezes para que Deus tirasse um espinho da sua carne, Deus não tirou. Está em Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Esse foi o bem de Deus que cooperou para o bem da vida de Paulo. Quando ele pediu para que tirasse, Deus não tirou, e Deus disse para ele: a minha graça te basta. O que quero mostrar com esses exemplos é que esse bem, citado em Romanos capítulo 8, 28, não é determinado por nós, por nossas preferências, mas pelo próprio Deus, que tem planos para cada um de nós. E ainda que passássemos por tribulações diversas, os crentes verdadeiros podem confiar na direção de Deus, sabendo que Ele fará sempre o melhor para as nossas vidas. Ainda que isso não pareça o melhor e o mais prazeroso aos nossos olhos, podemos e devemos sim orar, buscar, clamar ao Senhor, sempre crendo na direção de Deus e não na nossa direção. Sempre crendo, sempre acreditando que ainda que o que você está passando não está sendo agradável, não está sendo bom, que poderia ser diferente, mas isto é o melhor que Deus tem preparado para você. Cabe a nós olharmos para as situações difíceis e também para as situações prazerosas com os olhos da fé, sabendo que Deus está na direção das nossas vidas em todas as situações, não apenas naquelas que mais nos agradam, mas nas difíceis, como fez os outros servos de Deus que nós citamos, que nós olhamos aí acima. Que nós possamos estarmos preparados sim, para agradecermos a Deus sim, por toda e qualquer situação. E sempre acreditando que seja qual for a situação, é para o bem daquele que serve ao Senhor. Então cabe a nós servirmos ao Senhor, fazermos a sua vontade e acreditarmos que tudo coopera para o bem daquele que serve a Deus. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.